Muito bem. Agora eu pus. Bom, primeira parte já era. Então vamos lá, gente. Eu estava falando para vocês, então, que Jesus, pelas regras, pelas normas ali, ele seria lançado numa vala comum. Mas José de Arimateia, sendo um político influente, acabou requerendo ali o corpo de Jesus e levou Jesus, então, para o seu próprio túmulo, sepultando Jesus ali nesse túmulo feito na rocha, tá? Bom, hoje, lá em Israel, existem dois locais onde se acredita que Jesus foi sepultado, tá? Que é o Jardim da Tumba, que é uma descoberta mais recente, que é administrado por uma igreja de linha protestante, não me recordo agora que igreja que é o local onde normalmente os protestantes acreditam que Jesus foi sepultado. E existe um outro local, que é a Igreja do Santo Sepulcro, que é administrado pela Igreja Católica, que é o local mais visitado, né, onde os ortodoxos vão para lá, os católicos de uma forma geral, né, e os de linha protestante também vão lá para conhecer. Tá? E qual é o local mais provável? Então, existem alguns problemas em relação a essa discussão. Né? Quando você vai analisar pela narrativa bíblica, o que mais se aproxima é o Jardim da Tumba, porque fala a respeito de um túmulo novo, que ficava próximo de um jardim, próximo ali do Monte Caveira, né, do monte chamado Caveira. Se bem que existem algumas descobertas arqueológicas também no outro local que entende-se que também existia um local lá chamado de Monte Caveira, em função de uma crença que se tinha lá na antiguidade. Então, pela narrativa bíblica, o que se aproxima mais é o Jardim da Tumba. Porém, em relação às descobertas arqueológicas, em relação às narrativas históricas, os primeiros historiadores da igreja, eles colocam o local como provavelmente, né, pela narrativa, que eles não são detalhistas também em relação a esse ponto, mas colocam esse local como sendo lá onde hoje é a Igreja Católica. Tá? Então, a maior probabilidade é que seja onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, administrada pela Igreja Católica. Porém, o local onde fica o Jardim da Tumba é um local muito mais agradável de você visitar, você pode ter certeza disso, né? E tem uma tumba lá, tem um sinal cristão dentro da tumba, mas é bem posterior à data de Jesus, é ali para o século V, século VI, então é muito depois. Então pode ter sido um túmulo também de um cristão qualquer que foi sepultado lá. A questão aqui, ela vai muito além, na verdade, do local exato, né? A principal questão envolvida aqui é que, sendo na Igreja do Santo Sepulcro ou sendo no Jardim da Tumba, o fato é que Jesus não ficou lá por muito tempo. Então, essa é a mensagem principal que nós encontramos ali no Evangelho. Independente do local que tenha sido, se foi no Jardim da Tumba ou se foi na Igreja do Santo Sepulcro, quando se faz a visita nesses locais, a mensagem central é que Jesus ressuscitou. Né? Ela, inclusive, tem uma plaquinha, que antigamente ficava essa plaquinha lá, mas hoje já não tem mais. Né? Fala, he's not here, he's risen. Né? Ou seja, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, essa é a mensagem central quando nós analisamos a passagem em si, né? Não o local propriamente, mas o fato de que Jesus não ficou ali por muito tempo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Deixar vocês pequenininhos. Então, aqui é a inscrição, como eu estava falando para vocês, né, que foi colocado sobre a cruz de Jesus, e essa inscrição ela tem uma razão de ter sido colocada lá. Sob a cruz, né, ou seja, na parte acima do local onde os criminosos eram crucificados,
era colocado ali a razão pela qual eles estavam sendo crucificados, ou seja, o seu crime. Então, o crime que cada um cometeu era colocado acima da cruz. E por isso que Pilatos mandou escrever, mandou colocar, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Olha aqui a descrição aqui no Evangelho de João, capítulo 19, versos 19 a 22, está escrito que Pilatos mandou que colocasse, então, essa inscrição. E essa inscrição foi colocada em 3 línguas, 3 idiomas, né? Hebraico, latim e grego. Tá? Algumas pessoas dizem que, alguns estudiosos, né, dizem que, na verdade, não foi o hebraico propriamente, mas foi em aramaico, que era a língua comum entre ali entre os judeus, né? O hebraico era utilizado apenas dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente das sinagogas. De qualquer forma, porque no original, quando está lá no grego, ele vai escrever hebraicite. Hebraicite significa a língua dos hebreus, não propriamente o hebraico, né? Embora hebraico seja a língua dos hebreus, mas está relacionado com a língua hebraica. Tanto que no texto, vou até pegar aqui para... Só um minutinho. João 19, no versículo de número 20. Versículo número 20. Ele vai estar escrito assim, ó, hebraisti, não hebraicite, hebraisti, romanesti, que é a língua dos romanos, então é a língua dos hebreus, a língua dos romanos, e helenisti, que é a língua dos gregos. Então é traduzido para nós como hebraico, latim e grego, mas até aqui fica claro que ele não está relacionando propriamente a língua, mas a língua que era falada, ou seja, a língua que era falada era aramaico. Então, provavelmente, não foi em hebraico, mas foi em aramaico. Agora, o aramaico e o hebraico eram muito parecidos, tá? As palavras, as iniciações das palavras e as terminações, por exemplo, quando se falava em relação a plural, a conjugação, as regras utilizadas ali eram muito próximas, muito parecidas. Apenas o que diferenciava muito o aramaico do hebraico era a questão da pronúncia, muitas vezes, ali das palavras. Bom, por que eu estou explicando tudo isso? Né? Para mostrar para vocês que a frase aqui, né, no hebraico, que significa, deixa eu voltar aqui, né, na plaquinha, então aqui em cima, hebraico, né, escrito em latim e escrito em grego. Essa é a sequência que traz aqui no Evangelho de João, tá? Hebraico, latim e grego. Então, no hebraico, Yeshua Hanetzeret Vemelech HaYehudim. Isso aqui, né, as primeiras letrinhas aqui do hebraico, alguém poderia me dizer se lembra alguma coisa ou tem algum significado? Alguém saberia dizer? Fala, Marcão, gasta todo o seu hebraico aí. Não? Tá. Essa frase aqui, né, essas 3 letrinhas, são as letrinhas do tetragrama, né, do nome de Deus. Então, as iniciais do hebraico da condenação, da razão da condenação de Jesus, ou seja, do seu crime, né, imputação do crime. Qual foi a imputação do crime? Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Rei dos Judeus, se declarava Rei dos Judeus, né? Jesus o Nazareno, se considerando então o Rei dos Judeus. E as iniciais da frase Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus,
são exatamente as letrinhas iniciais do tetragrama divino em hebraico, né? Yud, Re, Vav, Re. E aqui é que em latim fica mais fácil, né? Jesus Nazarenos Rex Iudaiorum, né? Que é o rei dos judeus. Então o crime de Jesus, né? A imputação do crime de Jesus sendo rei dos judeus, aqui Meler HaYehudim, formam exatamente aqui o nome de Deus, né? O tetragrama divino que é encontrado lá em hebraico. Né? Parece que eu ouvi alguém falando alguma coisa ou foi impressão minha? Alguém queria falar? Falei que minha esposa está participando, está fazendo pergunta aqui. O que é? Perguntou se todos eles entendiam a mesma língua. Foi por isso que Pilatos mandou colocar nas 3 línguas, né? Tanto o latim, que era a língua oficial do Império Romano, a língua, vamos dizer assim, o grego era a língua falada, era a língua oficial no sentido assim, de a língua que era utilizada no comércio, no dia a dia, dentro de todo o Império Romano. Então, o grego era a língua mais falada. Os documentos oficiais do Império eram todos em latim, então os pronunciamentos dos imperadores, das autoridades, eram todas feitas em latim. O aramaico era utilizado entre os judeus no dia a dia, e o hebraico era utilizado pelos judeus nos ofícios religiosos, né? Então, por isso que Pilatos manda colocar nas 3 línguas, né? Para que ficasse claro para todas as pessoas ali daquela região a razão pela qual Jesus estava sendo crucificado, ali, condenado à morte. Vamos lá, características do Evangelho de João. Deixa eu ver aqui algumas características do Evangelho de João. Bom, aqui nós encerramos, gente, nós encerramos o texto de número 3, tá? Nós fomos já para o texto, passamos texto 1, texto 2, texto 3. Na verdade, aqui o texto 4, até, nós vamos falar um pouquinho ainda a respeito do texto 4, um pedacinho, e já ir para o texto número 5 em diante. Alguma pergunta até aqui que vocês tenham anotado aí no livro de vocês? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Características do Evangelho de João. João narra a crucificação de Jesus com mais detalhes que qualquer outro evangelho. Então, aqui eu já tinha falado para vocês isso, né? Os detalhes que João traz, o evangelista João traz, não só aqui nesse momento da crucificação, mas também no momento em que Jesus está lá com os discípulos, instruindo eles até os últimos momentos, né? Então, daqui para frente, João narra com mais detalhes todos esses eventos aí. Aliás, a ênfase do Evangelho de João se passa, né, exatamente na região da Judéia, né? Você percebe nos evangelhos sinóticos que a maior parte dos sermões de Jesus, dos milagres de Jesus, daquilo que Jesus faz e ensina, e das andanças de Jesus, acontece na região da Galileia. Então, coloca a ênfase lá, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus na Galileia. E João vai colocar a ênfase aqui na região da Judéia, principalmente quando Jesus vai para Jerusalém. Outro detalhe é que João foi o único dos 12 que assistiu à morte de Jesus, à crucificação ali. Embora Pedro estivesse presente ali no julgamento perante o Sinédrio, e muito provavelmente os discípulos, durante o julgamento perante Pilatos, estavam ali nas redondezas também, apenas João é que acompanhou a morte de Jesus, a crucificação, e ele é visto ali, então, ao lado da cruz, quando Jesus se dirige a ele falando a respeito do cuidado com a sua mãe, né? Fala para a mãe dele, né? Eis aí o teu filho, e para ele fala, eis aí a tua mãe, colocando a mãe dele sob os cuidados ali do evangelista João. Né? Quando o soldado introduz a lança ali no lado de Jesus,
Nós temos a narrativa que saiu água e sangue, né? Não é isso que nós temos lá? Eu tô rindo aqui que minha esposa vai respondendo. Ela falou que vai fazer a prova também. Depois a gente marca uma prova para ela. Água e sangue. Então aqui a água, é claro que existe uma explicação biológica para isso. Né? Quando a pessoa morre, ocorre uma coagulação do sangue e uma desidratação também. Por isso que se mistura ali água e sangue. Mas existe aqui um simbolismo espiritual aqui também. Né? A água representando então a purificação e a santificação, e o sangue representando a propiciação e a justificação. Porque, então, a água, né, a Bíblia nos diz que, a Bíblia, ela narra, né, que a purificação era feita sempre por água, ou seja, quando alguém se tornava impuro por alguma razão, qual é o procedimento que ele deveria fazer? Ele deveria se dirigir até os sacerdotes, oferecer os sacrifícios e depois fazer um banho ritual na água, né? Entrar dentro de uma banheira, de uma piscina, para que se fizesse a purificação e santificação. Os sacerdotes, antes de entrar no templo, passavam ali pela bacia de bronze para lavar suas mãos e para se purificar. Jesus, na lavagem dos pés dos discípulos, fala a respeito da lavagem dos pés com água, necessários para ter parte com Jesus, né? Purificação e santificação. A propiciação ela era aquilo que era oferecido pelo sumo sacerdote quando ela entrava no Santíssimo e aspergia o sangue ali em cima do propiciatório, que era o local onde o sangue seria aspergido para purificação dos pecados, para perdão dos pecados. E a justificação relacionada com a declaração de se tornar justo, ou seja, o sangue de Jesus aqui, a água que saiu representa a purificação, representa a nossa identificação com ele, e o sangue representando aqui o preço que foi pago para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. E tem, após a sua ressurreição, né, quando Jesus aparece aqui aos discípulos, será que só Tomé tinha uma certa dúvida no seu coração em relação a quem era Jesus e aquilo que Jesus falava? O que vocês acham? Será que era só ele? Vamos pegar a narrativa aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, colocar vocês no cantinho. A narrativa aqui lá de João, capítulo 20, versos 3 a 8. Vamos ver o que está escrito lá. Escrito o seguinte. Com isso, Pedro e outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Aqui João puxa uma sardinha para o lado dele, né? João está falando assim, eu estava mais em forma, aí Pedro estava mais gordinho, ficou para trás. Aí ele falou, eu passei Pedro. Ele não quis colocar o nome dele, mas foi isso que ele fez. Correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Né? Então, o que está dizendo aqui? Que eles correram lá e no momento em que João viu, ele creu naquilo. Ou seja, né, ver para crer, realmente. Jesus tinha falado outras vezes. E num outro momento, nós vamos ver que eles ainda não tinham compreendido aquilo que Jesus havia falado em relação à sua ressurreição, até que ali ele viu o local vazio e provavelmente, então, conforme a narrativa aqui, vem à mente tudo aquilo que Jesus falou, e aí ele creu de fato que Jesus ressuscitaria ressuscitaria dos mortos. Né? E posteriormente, então, na narrativa de João, o que vai acontecer? Eles vão lá para o túmulo, aí eles saem de lá, Maria Madalena está ali,
Primeiro os anjos aparecem, depois o próprio Jesus aparece ali, Maria Madalena então fica incumbida de falar para os demais discípulos a experiência que ela havia tido ali com Jesus. Eu vou me arriscar aqui, né, que a maioria de mulher aí, mas você sabe por que Jesus contou primeiro para Maria Madalena? Minha esposa falou que é porque era mais inteligente. É brincadeira, vou nem completar a piada que eu já estou sofrendo bullying aqui em casa já. Não vou nem completar. Mas lógico, é brincadeira, né, gente? Então, ali, essa é a sequência da narrativa, e depois disso, Jesus aparece aos discípulos ali junto, que é o momento onde Tomé chega depois e coloca as mãos ali nas feridas para reconhecer realmente que era Jesus, para ver, e aí ele crê de fato, né? Mas o que eu queria frisar aqui é que, assim, a facilidade pela qual... Oi? É uma dúvida que eu tenho, porque assim, ó, nos sinóticos fala assim que Maria Madalena, ela falou para os discípulos. Só em João, que pelo que eu entendi, que João e Pedro, ela não falou que ele tinha ressuscitado, ela fala que o corpo tinha sumido. Uhum. E assim, no capítulo 18, a gente vê que só não complementou a questão de Judas. Mas aí que nem agora nessa parte, ela avisou eles ou não avisou que ele tinha ressuscitado? Ela foi avisar, porque olha só, vamos pegar a narrativa aqui. Fala a referência do outro evangelho aí para mim. Peraí. Quer ver? Você quer o de Lucas que você viu, de Mateus? Todos eu li e todos falam. Os sinóticos, né? Eles vão falar a mesma coisa, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui no Lucas 24, deixa eu ver. Aqui, ó, 24:4. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram de 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Uhum. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Aí, quer ver? Aí, então, lembraram das palavras de Jesus e, voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e os outros que estavam com eles. Certo. E os outros falam a mesma coisa. Uhum. Os evangelhos eles vão nessa mesma pegada aqui, tá? Então, pela narrativa, vamos tentar desenhar na mente ali, né? Por que elas foram até o túmulo? Que elas foram para fazer aquela questão do corpo de Jesus, não foi? Isso, exatamente. Para fazer o procedimento que elas não tiveram tempo para fazer na sexta-feira, né? Alguém falou alguma coisa? Foi só uma interferência? Foi interferência. Então eles saem, elas saem para fazer esse procedimento e quando chegam lá, vem o túmulo aberto, o túmulo vazio. Só um minutinho. Vem o túmulo aberto, o túmulo vazio, e aí elas têm esse contato ali com os anjos e vão lá contar para os discípulos, certo? Essa é a narrativa. Okay? Vamos lá para João agora, então. Vamos lá. No primeiro dia da semana, capítulo 20, né? João capítulo 20. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Então aqui você percebe o quê? Que a narrativa de João restringe os personagens.
Porque o sinótico que ele fala, tem a Maria Madalena e mais as outras Marias. Sim. E ele sai para contar para os 11. Né? Sai lá para contar para os discípulos. No Evangelho de João, ele fala aqui a respeito somente de Maria Madalena e fala de Pedro e João, que eles saíram correndo e chegando lá. Mas isso não exclui as demais mulheres e também não exclui os demais discípulos. Porque eles saíram. Imagina o seguinte, né? Você sai e fala, vou sair daqui, vou para casa da minha mãe contar para todo mundo lá da casa. Só que você chega lá para contar, não está todo mundo lá. Só está, por exemplo, sua mãe, só está seu irmão, sei lá. Se você saiu para contar para todo mundo, mas você contou para quem estava lá. E esses que estavam lá saíram correndo e foram para o túmulo ver. Então essa é mais ou menos o cenário que a gente pinta aqui. João restringe os personagens. Mas não, mas assim, ó, se você terminar de ler, ele fala assim, ó, ela fala para eles, né? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde colocaram. Uhum. Aí, no caso, então ela... perdão, acho que eu não entendi qual foi a dúvida. A pergunta é a seguinte, tipo assim, ó, então porque ela anunciou, ela foi a primeira a anunciar que Jesus ressuscitou, mas pelo que eu entendi, Pedro e João, não foi porque ela anunciou que ele ressuscitou, foi porque quando eles entraram no túmulo, aí eles lembraram do que Jesus falou, aí eles vêm a entender. E aí eles saem da cena, na narrativa de João, né? Eles saem da cena, aí os anjos falam com Maria, e Maria tem um encontro com Jesus. Isso. Então, no caso, eles não foram avisados por Maria Madalena. Eles entenderam quando eles viram o túmulo vazio. Não, eles foram avisados. As mulheres saíram para avisar. Mas não que ele ressuscitou. Não que ele ressuscitou. Só que não estava mais o corpo lá. Porque aqui você percebe, inclusive, que mesmo após ela conversar com os anjos, ela estava ali na dúvida. Ela entende que Jesus, na verdade, era o jardineiro ali. Né? Que é aquele que estava cuidando ali do jardim. E aí só depois que Jesus fala Maria, né, que chama ela pelo nome, é que ela percebe com quem ela estava falando. E aí sim ela volta convicta. Porque mesmo depois de falar com os anjos ali, ela ainda está na dúvida. Ela fala para o jardineiro, fala, levaram o meu Senhor. Então, o cenário, se a gente juntar os sinóticos com João, o cenário é mais ou menos o seguinte, mas de novo, o cenário é mais ou menos o seguinte, você tem a ida das mulheres lá para o túmulo, elas recebem ali a mensagem de que Jesus não estava ali, elas vão lá para contar para os discípulos, aí eles voltam lá para o túmulo, e aí sim tem essa experiência ali. Então, assim, a junção dos evangelhos nos pinta esse cenário. Tá? Não sei se... Você sumiu daqui, cadê você? Tá aqui no cantinho. Não te convenci? Não, é mais assim. Não, convenceu. Eu já tinha até meio que procurado na revista, na Bíblia em ordem cronológica, né? Agora eu entendi melhor, porque é mais essa questão da junção mesmo, como você explicou. A Bíblia em ordem cronológica, ela não vai trazer todos os eventos detalhadamente, né? Ela traz ali as passagens, né? Assim, agrupadas, não é isso? Se eu estou lembrando bem, porque eu não tenho a Bíblia cronológica. Mas ela traz agrupado. Então, por exemplo, ela passa um texto, João capítulo 20, do verso 11... até o 18, aí vai falar, corresponde a Marcos, capítulo 16, versos 9 a 11. E aí traz na sequência, assim, né? Ó, por exemplo, eles colocaram o tópico lá, a ressurreição. Aí eles põem primeiro as mulheres indo visitar, aí eles põem a pedra removida, a mensagem dos anjos, aí que entra a informação de Pedro e João. Então, nessa questão que você explicou, eu entendi melhor. Mas Pedro e João não podem ter logo depois, nesse sentido, antes delas irem avisar. Não faz sentido, porque eles não iriam lá no túmulo. Eles só foram porque são avisados, né? Que aí quando chega lá, levaram o mestre. Aí eles saem correndo. Aí João um pouco mais em forma do que Pedro, acaba chegando primeiro. Mas Pedro mais entrão, entra primeiro. Aí deixa eu aproveitar já
falar uma coisa para vocês que eu lembrei agora, da história do lenço, né? Vocês já ouviram falar sobre essa história do lenço dobrado aí? Aliás, essa semana que passou, da Páscoa, né? Ressuscitaram até a história também, né? Com perdão do trocadilho, ressuscitaram a história do lenço. O que acontece? Essa história é uma história bonita, né? Porque tem o costume, né, do patrão que deixava lá o lenço dobrado quando ele ia voltar, ou embrulhava o lenço quando ele não ia mais voltar. Alguém nunca ouviu essa história? Amanda já ouviu? Não? Mas alguém não ouviu? Marcos também não? Bom, eu vou contar de uma forma resumida, tá? É o seguinte, quando eles entram lá, tá o lençol e um pano que cobria o rosto. Só esse pano que cobria o rosto, ele estava dobrado num canto. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, surgiu a história de que no judaísmo existe um costume que quando as pessoas estão sentadas à mesa, quando as pessoas estão sentadas à mesa, o patrão está comendo e o servo fica do lado para servir mais, enfim. E o patrão, quem está sentado à mesa, ele pode se ausentar da mesa por alguma razão, e depois voltar para comer. Então, se tinha o hábito de, quando ele ia levantar e ele terminou, falou, pode tirar as coisas aí que eu não vou comer mais, ele deixava embrulhado, ele pegava e jogava de qualquer jeito o guardanapo em cima da mesa. Mas se ele fosse sair, se ausentar por alguma razão, por um tempo, e depois voltar para sentar à mesa com ele, ali comer mais, ele então dobrava cuidadosamente e deixava ele no cantinho. Então, quando o lenço estivesse dobrado ali, o servo via que o lenço estava dobrado e vendo o lenço dobrado, sabia que o seu patrão ia sentar à mesa de novo. Então, aí a aplicação dentro da narrativa é a seguinte: quando eles veem o lenço dobrado, eles compreendem, então, que Jesus voltaria. Então, como eu falei para vocês, é uma história bonitinha. Né? Ela é mais bonita, bem contada. Né? Eu contei aqui de uma forma resumida para vocês. Mas só tem um problema disso aí. Não existe base nenhuma. Né? Não existe nenhum costume judaico desse tipo de sentar à mesa e dobrar o lenço, ou de embrulhar o lenço, jogar de qualquer jeito, de voltar à mesa. É simples, só por isso, né? É uma história bonitinha, mas não tem fundo, não tem base nenhuma. E outro dia eu vi um vídeo falando sobre essa questão, e ele diz o seguinte, que ele fez uma pesquisa, e é claro que assim, uma pesquisa na internet, né? Porque essa história surgiu depois com a disseminação da internet, porque antes disso não tem registro em lugar nenhum, não tem livro falando, você vai procurar em costume judaico, não tem nada. E essa história surge no final da década de 90, essa história aí. É a primeira vez que se tem registro dessa história. Ou seja, através dessa busca que ele fez, se percebeu então que nesse tempo é que foi inventada essa história. E como é uma história bonita, acabou pegando, as pessoas olham lá, tem gente que até chora lendo a história, que é bonita, e acaba tomando por verdade, quando não tem base nenhuma, nem base histórica, que isso nunca foi contado, não se tem registro desse tipo de história, e nem dentro dos costumes judaicos. Tá? Então, provavelmente, talvez se você tenha visto nessa Páscoa aí de novo essa história rodando, e você chorou lendo a história, enxuga as lágrimas, mas infelizmente é mentira. Pelo menos dentro daquilo que se tem de registro até hoje. Vai saber se alguém acha alguma coisa mais antiga, né? Mas não tem, né? Dentro do judaísmo não se tem esse costume. Tá? Reginaldo. Oi? Deixa eu perguntar uma coisa. E sobre o lenço não, o que ficava cobrindo o corpo?
de Jesus, que os católicos falam que tem Santo Sudário, que eles chamam isso? Sudário, É isso. verdade? Sudário, né? É verdade isso? A Muito história que eles provavelmente contam? não. Muito Não. provavelmente não. Por quê? Vamos lá, acompanha comigo o raciocínio. Quando você pega o sudário, qual é a imagem que você vê no sudário? Aliás, Fala que tem até a marca da espada, né? Tudo. O sangue certo nos então, lugares certos, né? Que Jesus foi machucado, sei lá. Eu vi alguma coisa sobre isso uma vez. deixa eu mostrar aqui para vocês, deixar vocês de cantinho aqui. Vai ficar no cantinho da disciplina. Então, o sudário é isso aí, ó. Vocês estão vendo aí, né? Aqui, deixa eu colocar para cá. Aqui, então, esse é o sudário, ou seja, é um pano, né, que foi utilizado em tese para cobrir Jesus. Por que não faz muito sentido? Porque Jesus, o corpo era enrolado com um lençol e o rosto coberto por um outro pano. Então teria que ser, a marca do rosto de Jesus jamais poderia estar nesse lençol. Ele teria que estar então no lenço que cobriu somente o rosto de Jesus, né? Então você tem aqui, né, pela narrativa, não faz muito sentido. E uma outra questão também é que esse sudário ele acaba surgindo num período de multiplicação do que eles chamavam de relicários, né? A partir do século II, houve uma multiplicação de relíquias, não só de Jesus, mas dos apóstolos também, tá? E só para avisar, menos de um minuto vai cair aqui de novo, né? Depois eu espero vocês para continuar. Então, se cortar, os relicários. Então, existem registros, por exemplo, que só dos ossos da cabeça de João Batista tinha umas 4, 5 espalhadas, porque era a cabeça de João Batista que estava em tal lugar. Os pregos da cruz de Jesus dava para construir uma casa, de tanto prego que tinha. Os ossos dos apóstolos, então, tinha osso que não acabava mais, né? Eu acho que eram os ossos dos 70 que foram enviados lá. Então, esses relicários começaram a se multiplicar. E um desses relicários que surgiu acabou sendo o Santo Sudário também. Vai cair. Muito bem. Falamos aqui, né, a respeito dessa questão do ver para crer, dos lençóis, dando sequência, né? Jesus então aparece aos discípulos junto ao Mar da Galileia e eles não o reconheceram a princípio. E é interessante aqui pelo seguinte, a narrativa de João vai falar que Jesus apareceu ali então para Maria e Maria inicialmente não a reconheceu. Depois Jesus apareceu aos discípulos que estavam fechados ali na casa. E depois vai falar que Jesus apareceu lá no Mar da Galileia. E eles também não reconheceram. Talvez aqui é uma soma de fatores, né? Você percebe que os discípulos voltaram para os seus afazeres. Eles voltaram para fazer aquilo que eles faziam antes. Então Jesus chamou os discípulos para serem ali, como nas palavras dele, né, pescadores de homens, né? Ou seja, abandona isso que vocês estão fazendo aí, que vocês vão agora, a partir de agora, vocês têm outra incumbência. E quando Jesus morre, mesmo depois daquela experiência que eles tiveram lá no túmulo, mesmo depois da experiência que eles tiveram com Jesus aparecendo ali, o que eles vão fazer? Eles voltam para pescar. Voltam lá para o seu barquinho, porque todos eles eram daquela mesma região ali da Galileia. E embora alguns tivessem outras atribuições, outras funções, né, outras profissões, mas eles aparecem ali nesse momento lá no Mar da Galileia pescando, né? E aí João, que está no mesmo barco lá de Pedro, é quem fala primeiro, né, ali, fala, é o Senhor. Quer dizer, eles têm aquela experiência
E meio que fica em suspense ali essa questão. Falar, Jesus ressuscitou, mas e aí, né? O que a gente faz da vida agora? E aí eles voltam para os seus afazeres normais, até que Jesus fala para eles, vocês vão para Jerusalém e aguardem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a bem da verdade, essa narrativa a gente nem encontra em João, a gente vai encontrar nos outros evangelhos sinóticos, né? A ordem para que eles ficassem ali em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. O que a gente vê aqui, né, no Evangelho de João, é a ocasião, quando Jesus aparece no Mar da Galileia, ele tem aquele encontro com o apóstolo Pedro, aquela conversa com o apóstolo Pedro, e depois disso já parte para o final aqui, né? Essa, pela narrativa de João, é a última vez que Jesus aparece ali para os discípulos, junto ao Mar da Galileia. E aí, na sequência, nós temos a conversa de Pedro com Jesus, né? Aquela história, e agora, só para deixar vocês antenados aí onde nós estamos no texto 6, páginas 140 e 141 do livro, tá? Que é aqui a conversa que Jesus teve com Pedro. Bom, uma coisinha antes que eu preciso falar sobre essa conversa, porque aqui se trata de duas palavras no grego. Essa conversa que Jesus teve com Pedro, muito provavelmente não foi em grego, obviamente, né? Essa conversa que Jesus teve com Pedro foi em aramaico, que era a língua que eles conversavam, a língua que eles falavam, né, no dia a dia. Então, João, quando vai escrever, escreve essas palavras em grego pela compreensão que ele teve das palavras. Por quê? Porque no hebraico não tem diferença. No hebraico não faz diferença o ágape com o filéu. No hebraico é a mesma palavra relacionada com amor. Somente o grego que tem essa distinção. Então, o que a gente tem por trás aqui? A conversa de Jesus com Pedro foi em aramaico. Por que João, quando vai escrever o seu evangelho e passar para o grego, ele faz essa mudança? Porque João tem, então, a percepção da razão pela qual Pedro tem essa conversa com Jesus, ou Jesus tem essa conversa com Pedro. Então, perceba que isso tem relação com a negação de Pedro, quando Pedro nega por 3 vezes a Jesus. E nesse momento aqui, Jesus tem essa conversa com Pedro nos seguintes termos, né? Aqui acho que fica até melhor acompanhar no livro do que aqui na tela que eu estou mostrando para vocês, né? Que aqui é uma transliteração do grego, é pior do que o grego normal. E aqui só para vocês saberem, né? Isso aqui dessa United Bible Societies. Eu tirei o texto de lá, por isso que ela está desse jeito aqui, tudo transliterado, né? Então, mas aqui eu coloquei pelo seguinte, ó. Pergunta de Jesus. Resposta de Pedro. Pergunta de Jesus. Resposta de Pedro. Olha aqui, Jesus inverte. Ó, vou até fazer diferente aqui. Vou colocar em amarelinho aqui, às vezes que Jesus pergunta. E em azulzinho, a resposta de Pedro. As 3 vezes Pedro responde utilizando a mesma expressão. Lembrando que Pedro não respondeu em grego, Pedro respondeu em aramaico. Mas captando a mensagem aqui, João, então, transcreve para o grego dessa forma. Então, nós temos aqui que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape, né? E o amor ágape é o amor relacionado com o amor divino, o amor incondicional, né? E Pedro responde, eu te filéu, ou seja, um amor fraterno, tá? Um amor menor, vamos dizer assim. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? Mais uma vez, Pedro responde, eu te filéu. E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me filéu?
né? Ou seja, Jesus aqui, ele rebaixa o nível do amor, vamos dizer assim. E Pedro, entristecido, responde, eu te filéu. Ou seja, lembrando daquilo que Pedro tinha feito, negado a Jesus enquanto ele estava sendo julgado, Pedro se sente constrangido pelas 3 vezes que Jesus pergunta. Por quê? Porque se o ágape fosse exatamente o amor com que Pedro sentia por Jesus naquele momento, ele não teria negado. E mesmo nesse momento, ele se vê incapaz de amar a Jesus no mesmo nível que Jesus amou os seus discípulos. Então, o que nós vemos aqui? Que Jesus, ele aceita exatamente esse amor imperfeito de Pedro. Esse amor que não é no mesmo nível e nem poderia ser, porque o próprio Jesus, ele nos amou incondicionalmente, independente daquilo que nós façamos, ele nos ama. Então, Jesus aceita esse amor incompleto e esse amor imperfeito que precisa da graça de Deus para se aperfeiçoar. Ele não se aperfeiçoa sozinho, mas depende da graça de Deus. Então, essa é a razão desse diálogo, ele se decorrer dessa forma, e de João ter utilizado na língua grega exatamente essas palavras relacionadas com o amor, o que na língua portuguesa, na tradução, não faz muito sentido às vezes, porque a palavra é amor de qualquer jeito. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo. Tu me amas, eu te amo. Então, não faz muita diferença. Simplesmente fica amarrado com a questão de Pedro ter negado 3 vezes, Jesus, e ele confessa 3 vezes que ama. Mas vai muito além disso. Na verdade, o sentido está relacionado com a forma com que nós temos a capacidade de amar Jesus e a forma com que ele, de fato, nos ama. Ok? E algumas considerações finais sobre os evangelhos, já passando então para a lição de número 10. Deixa eu abrir vocês aqui de novo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação à lição 9? Tudo bem? Reginaldo. Oi. Eu tenho uma dúvida quanto ao finalzinho do capítulo de João, onde Pedro pergunta sobre João, né? Uhum. Aqui no versículo 22. Você pode dar uma explicadinha sobre isso? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? É isso? Isso daí? Essa parte. Essa parte é uma parte de difícil compreensão, na verdade, mas é assim, a forma com que está escrito no grego leva a pensar não em relação à vinda de Jesus, porque algumas pessoas falam, até que voltando, deixa eu fazer a leitura da parte do 20 aqui. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, que era João, que era o mesmo que se reclinado no peito, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Mais ou menos o seguinte, eu falei assim: Senhor, eu já vi aí que, né, o Senhor já falou com a gente, já me deu a oportunidade aí de me redimir da negação que eu tive, mas e esse aí? Né? Alguns falam até que rolou um certo ciúminho ali, tá? de Pedro em relação a João. Mas, pelo original, não dá para ter essa compreensão. Né? Simplesmente estava ali, Pedro talvez tenha tido uma compreensão do sofrimento, daquilo que ele ia padecer pelo Evangelho, em função daquilo que Jesus falou antes. Então, nos versos anteriores, no verso 18, ele fala assim: em verdade, eu digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir.
Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então, Jesus falou isso com Pedro e Pedro compreendeu. E aí ele olhou para João e ele, né? O que vai acontecer com ele? Comigo o Senhor já deixou claro o que vai acontecer, mas e ele? Aí Jesus tem essa palavra, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Então, a relação aqui, a maioria dos teólogos compreende que aqui ele está relacionado com o tempo de vida, o tempo de ministério que eles teriam posteriormente. Ou seja, todos os discípulos, na verdade, todos os apóstolos morreram ali entre as décadas de 60 e 70, com exceção de João. Dentre os 12, João foi o último que morreu e na década entre o ano de 90 e o ano 100. Depois de que ele escreveu as suas cartas, depois que ele escreveu o Evangelho, depois que ele escreveu o Apocalipse, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. Então, a relação aqui que se faz com isso é exatamente dentro desse conceito. Por quê? Porque Jesus aqui ainda não tinha ascendido aos céus. Então, alguns falam, Jesus, eles estavam esperando que Jesus voltasse, então o que eles entendiam? Entenderam que esses teólogos falaram que Jesus ia voltar antes da morte de Pedro. E até eles chegaram a entender pela narrativa aqui que João não morreria. Ele não ia morrer, mas não é que ele não ia morrer, é que ele seria aquele que viveria mais, né? Teria um ministério mais longevo, né? Um ministério mais longo. O que de fato aconteceu. Então, na resposta de Jesus, o que a gente vê? Pedro, aqui eu usando minhas palavras, né? Pedro, o que você tem a ver com isso? Né? Se você vai morrer antes, se ele vai morrer depois, que importa? Né? Se a mim aprouve dessa forma, o que você tem a ver com isso? Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que ele fala. Tá? Tudo bem? Tá, obrigada. Muito bem. Então, vamos lá. Considerações finais sobre os evangelhos. Aliás, só mais um detalhezinho, tá? Existe uma teoria de que o capítulo 21 não fazia parte originalmente do Evangelho de João. Tem uma teoria que foi acrescentada depois. Por quê? Porque a essência do Evangelho de João está no capítulo 20, verso 31. Que esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus... Aliás, verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Parece que é um encerramento, né? Porque ele faz toda a narrativa e ele fala, isso tudo foi escrito para que vocês creiam, né? E aí vem o 21, que no final ele vai falar algo parecido, né? Que no versículo 24 ele fala, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, então veja que ele está meio que repetindo o que estava lá no final do capítulo 20. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, se você lê esses dois textos, parece que tem dois finais, né? Então, por isso que alguns levantaram uma teoria de que, na verdade, o capítulo 21 não fazia parte original. O que você está fazendo aí, Marco? Vou até abrir aqui. Não, volta aí. Deixa o pessoal ver também. Olha lá. Mas é uma gracinha, né? Olha lá, tá em São Francisco. Belezinha, tecnologia, né? Olha lá, agora tá no espaço. Coisa linda, hein, Marcão? Deixa eu fechar aqui. Fica brincando aí. Mas essa teoria não é muito aceita, tá? É aceita por uma minoria só em relação a esse final. A grande maioria dos teólogos, pelos registros arqueológicos, inclusive mais recentes,
o capítulo 21 já desde o século II fazia parte, já tem encontrado ali textos completos de João já com o capítulo 21. Né? Então, é muito pouco provável. Lembrando que as relíquias, os achados arqueológicos do século I, século II, principalmente século I, né? Eles são só pedaços de texto, pedaços de pergaminho, pedaços de papiro, são textos bem isolados, assim. Né? A maioria ali data do século II, século III, século IV, e para frente. Então, mas isso aqui eu nem falei, né? Os evangelhos são fontes primárias para estudo da vida de Jesus. Por que fontes primárias? Nós não temos originais da Bíblia. Tá? Originais que eu falo, os autógrafos, né? Aquele que foi escrito ali, escrito de João, escrito por Paulo, enfim, não existe. Nós não temos. O que nós temos hoje é cópia de cópia, e às vezes cópia de cópia de cópia de cópia. Então, nós não temos esses registros. Mas por que são fontes primárias? Porque foram escritos por pessoas que andaram ali com Jesus e que presenciaram os fatos. Com exceção, por exemplo, no que nós temos no caso de Lucas. Nós temos João era discípulo, Mateus era discípulo, Marcos era judeu e Lucas era um gentil. Né? Então, Marcos e Lucas, Marcos, alguns falam que ele já conhecia, já era um dos seguidores de Jesus. Mas Lucas, a maioria diz que ele só se converteu depois da ressurreição. Então, que ele era um seguidor de Paulo, pelas pregações de Paulo na região da Galácia, em Antioquia, depois que a igreja cristã foi para lá, que ele se converteu, e que Marcos já, antes mesmo da morte e ressurreição, ele já era um dos seguidores, mas pesa-se dúvida aí. Mas fala que foram fontes primárias porque são os principais registros que nós temos relacionados ao ministério de Jesus para estudo da vida de Jesus. Nós temos outros textos que falam de Jesus? Vários textos antigos. Tem textos de Tácito falando a respeito de Jesus, tem texto de Flávio Josefo que fala de Jesus, o próprio Alcorão fala de Jesus. Então, são fontes secundárias a respeito da vida de Jesus. As fontes primárias, ou seja, aquelas que expressam maior credibilidade, são exatamente os evangelhos. Embora a crítica histórica, principalmente a partir do século XIX, surgiu uma chamada busca pelo Jesus histórico. E essa busca pelo Jesus histórico se deu em 3 etapas. Né? A primeira etapa no finalzinho do século XIX, início do século XX, a segunda etapa na década de 60 e a terceira etapa ali por volta da década de 80, 90. O que é isso? Né? Busca pelo Jesus histórico. Uma busca por elementos que sustentem a existência de Jesus, que Jesus de fato existiu, o Jesus homem de fato existiu. Por quê? Porque não se encontra na arqueologia túmulo, não se encontra nenhum registro, não se encontra nada, né, em relação a isso. Então se empreendeu essas buscas, e essas buscas não consideram os evangelhos como textos históricos. Ou seja, eles dão mais credibilidade aos textos apócrifos que falam a respeito de Jesus do que propriamente aos textos canônicos. Tá? Então, essas 3 buscas aí, na verdade, ela começou lá no século XIX para desmerecer a pessoa de Jesus como sendo o Jesus apresentado pela Bíblia. Né? Na verdade, essa busca teve a ideia de negar a própria existência de Jesus, mas aí se descobriu, então, fontes históricas que comprovam que Jesus de fato existiu. Mas aí começou a se atacar não a questão da existência, mas a questão de quem de fato Jesus era. Então, por isso que eu falo que aqui as fontes primárias são os evangelhos, porque os evangelhos apresentam de fato quem Jesus é e a razão pela qual ele veio. Só um minutinho, por gentileza.
Muito bem, dando continuidade. Aqui em relação aos evangelhos, como fonte primária, que eu já falei para vocês, né? Outros escritos falavam a respeito de Jesus, né? Não canônicos, que eu comentei aqui. Né? Ou seja, o que é canônico? Canônico é aquilo que é gravado de autoridade divina, que foi colocado como norma, como regra. Né? A palavra cânon vem do grego canone, ou do hebraico kené, que é uma cana ou régua de medir. Os sistemas de medida antigos, eles se dividem em sistemas métricos, sistema de medida, né, de comprimento, sistemas de peso e de volume. Então a gente encontra, por exemplo, os de medida, né, que eram, por exemplo, você pega um peso de 1 quilo, coloca numa balança, aquilo tem 1 quilo, então fica sendo como base para o outro peso. Aí você vai colocar 1 quilo de farinha, então até igualar, aí significa que tem 1 quilo de farinha ali. O de volume seriam litros, né, jarros, por exemplo, são medidas de azeite, por exemplo. E você tem a medida métrica, a medida de tamanho, que era utilizado esse kené aí, esse canone, que era uma régua que se media. Eu não sei se vocês lembram, né, se alguém já foi comprar tecido em loja, por exemplo, o que ela faz? Normalmente ela tem lá uma régua que fica ali em cima do balcão e ele vai desenrolando ali, ó, a medida, né? Então, essa régua ela serve para estabelecer a medida que você está comprando ali, em quantos metros você vai comprar desse tecido. Então, essa régua, esse kené, era exatamente isso. Uma régua utilizada para se medir as coisas. Em relação ao estabelecimento do cânon, né, ou seja, o reconhecimento dos livros como sendo inspirados, como sendo sagrados, como sendo canônicos, começa já no primeiro século, né? No ano 100 depois de Cristo, por exemplo, por volta desse ano, já circulava entre as igrejas a primeira coleção de escritos canônicos, que eram as cartas de Paulo. Então, nesse ano aqui, meio que uma compilação de livros que circulavam nas igrejas com as cartas de Paulo, onde eles liam, onde eles estudavam, onde se aprofundavam na palavra. Entre os anos 115 e 125, aproximadamente, nós temos a segunda coleção, que é exatamente os evangelhos. Então, aqui, os escritos de Paulo foram os primeiros a serem reconhecidos pela igreja como canônicos. Posteriormente, vem o reconhecimento, quase que no mesmo tempo aqui, na verdade, dos evangelhos, dos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. E no ano 200 já se tem registro da primeira coleção com 21 livros, né, dos 27 que compõem o cânon nos dias de hoje. 21 no ano 200 já faziam parte desse cânon, dessa lista, né, dos livros inspirados. Né? Quais são os livros que não faziam parte? Aqui, os 6 livros. Né? Então, você tinha as cartas de Judas e de Tiago. Né? Então, na verdade, 5 desses livros eram cartas chamadas de epístolas gerais. Né? Então, você tinha a carta de Judas, a carta de Tiago, a 2 Pedro e 2 e 3 João, que eram as epístolas gerais. Essas epístolas gerais demorou um pouquinho para eles reconhecerem como canônicas, para incluírem nessa lista de livros aí, mas pouquinho mesmo, né? No século III ainda você já tinha esse reconhecimento. E além disso também o livro Hebreus, né? A carta aos Hebreus, também se pesava alguma dúvida em relação a isso. E aí, no século III, então, ano 250 aproximadamente, Hebreus é reconhecido por alguns como sendo a autoria de Paulo, e aí ele é incluído no cânon. Hoje nós sabemos que, aliás, tempos depois já se descobriu que, na verdade, não foi Paulo que escreveu Hebreus, né? O autor ele é incerto. Então, aqui no fim do século IV, ou seja, ali pelo ano
350, 325, entre os anos 350 e 370 aproximadamente, já se tinha aqui o cânon completo, então, com os 27 livros do formato que nós temos hoje. A igreja primitiva, antes desse período, né, de ter uma lista, utilizava-se do quê? Das tradições orais. Então, se tinha as tradições orais relacionadas com os ensinos de Jesus, ou seja, aquelas pessoas que tinham presenciado, que tinham recebido o ensinamento, que passavam de forma oral essas tradições a respeito de Jesus, de revelações diretas, ou seja, aquilo que o Espírito Santo ia conduzindo as pessoas a falarem a respeito. Nós vemos que no texto bíblico está dito lá que o Espírito Santo, o próprio Jesus falando, né, quando ele viria, nos ensinaria toda a verdade que deveria ser conhecida e nos lembraria aquilo que havíamos aprendido anteriormente. Então, essas revelações diretas, recebidas da parte do Espírito Santo, ali pelos seus escritores, pelos escritores bíblicos, né? Além do Antigo Testamento, que eles se utilizavam também para falar a respeito de Jesus, fazer a ligação de Jesus com as promessas bíblicas, com aquilo que estava estabelecido também na lei relacionada a Jesus. E o Evangelho, que significa boas novas, né? Ou boas notícias, vem do grego evangelion. Evangelion. Então, ou seja, a lei e os profetas relacionados aqui com o verbo divino, ou seja, o Antigo Testamento, que mostrava aquilo que era sombra, e o Novo Testamento, que mostra aquilo que é a realidade das coisas, né? Aquilo que antigamente era profetizado ali, colocado lá nas leis dos profetas, que é o Antigo Testamento, agora, então, revelado na pessoa do verbo divino, que é mostrado dessa forma pelo apóstolo João, já no início do seu evangelho. O verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, as boas novas, as boas notícias. Eita, esse carrinho aqui. Derrubei água. As boas novas relacionadas desde o Antigo Testamento, né? As boas novas, quando as boas novas são pregadas lá no Jardim do Éden, quando, por exemplo, Deus fala aqui da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na semente da serpente. Quando Deus chama Abraão e diz a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então aí você já percebe o evangelho, as boas novas sendo pregadas já lá atrás no Antigo Testamento, mas ainda de uma forma não tão clara quanto ela é revelada na pessoa do Senhor Jesus no Novo Testamento. Tudo bem? Vamos fazer algumas perguntinhas aqui para vocês, então. Vocês não estão vendo a pergunta aí, né? Qual é o único evangelho que utiliza a palavra igreja? Mateus. Olha, só na ponta da língua, né? Vocês estão vendo a apresentação que eu mandei, né? Eu mandei antes, né? Não, eu estudei. Vocês estudaram, exatamente. É uma pergunta interessante, né? Uma curiosidade, porque como assim, né? Os outros evangelhos não falam a respeito da igreja? É somente Mateus que usa, né? Em Mateus 16, 18 e 18, 17, que vai falar a respeito usar essa palavra, né? Eclesia, que se relaciona com a igreja. Qual dos evangelhos possui a maior categoria literária e é também chamado o Evangelho das Mulheres? Lucas, exatamente, muito bem. É o Evangelho de Lucas que é chamado de Evangelho das Mulheres pelo fato de citar com mais frequência as mulheres, né, que seguiam ali a Jesus. Dá mais ênfase nisso. Aqui, evangelhos sinóticos, o número 1, e o Evangelho de João, número 2 aqui. Qual dos dois, né, os sinóticos e o Evangelho de João, menciona a ocorrência de 3 Páscoas? João. O Evangelho de João, exatamente. Né? Nos sinóticos você não tem essa menção.
que coloca a ênfase do ministério de Jesus na Galileia. Sinóticos. Exatamente. Que registra os milagres de Jesus como consequência de sua compaixão pelas pessoas. Sinóticos. Também os sinóticos. E aquele que registra os milagres de Jesus como manifestação da sua divindade. Então veja aqui que o objetivo é diferente, né? Aqui já fica meio implícito a resposta, né? Que é o Evangelho de João. Isso, exatamente. Então, e aqui o propósito principal do Evangelho segundo João, que é mostrar aqui a regeneração espiritual através da aceitação do Filho de Deus, versículo-chave que nós já lemos, né? João, capítulo 20, verso 31. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, para que vocês creiam e, crendo, tenham vida. Então, essa é a essência do Evangelho de João, a regeneração espiritual através da aceitação do Filho de Deus. Ou seja, regeneração fala de nova vida, né? Regenerar, gerar novamente, para que nós tenhamos, então, essa nova vida em Cristo. Para finalizar, a questão aqui dos evangelhos, na página, no texto de número 4, vai falar a respeito, na página 154, das 4 formas que o evangelho é citado, né? O evangelho de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus, o evangelho da glória de Deus. E todas as formas que o evangelho é apresentado é exatamente em relação às boas notícias, né? As boas novas, ou seja, o âmago dos evangelhos é o próprio evangelho, ou seja, as boas novas da salvação. A mensagem central dos evangelhos são as notícias de salvação. Quando a gente olha lá em Lucas, por exemplo, os anjos aparecem ali aos pastores que estão no campo, e o que eles falam? Vão dizer que eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, ou seja, as boas notícias, né, que são trazidas ali através do nascimento do Messias, através do nascimento do Senhor Jesus. E para finalizar, aqui tem 1 minuto e meio para encerrar. Vou fazer o seguinte aqui, já vou, se cair e ficar alguma dúvida em relação a isso, vocês me comunicam ali pelo WhatsApp, tudo bem? Pode ser? Pode ser? Para a gente não abrir outra tela só para fazer a leitura desses textos aqui, então eu vou fazer a leitura rapidinho, mas se eu encerrar essa transmissão e tiver alguma dúvida, a gente bate um papo ali pelo grupo do ETAD mesmo, tá? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então a mensagem central que nós vemos aqui é exatamente aquela de que o Filho de Deus ele se fez carne por amor de cada um de nós. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, mas há de voltar ainda para buscar o seu povo, para buscar a igreja. Amém? Vou fazer uma oração aqui, rapidinho, oração relâmpago, né? Senhor, eu te agradeço, Pai, agradeço em nome de todos os alunos que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa cada um, Senhor, protege, livre de todos os males em nome de Jesus. Amém.